E agora nós queremos convidar Matheus Fagundes, diretor executivo da Audaces e patrocinadora desse Vista Talks. Paz. Boa tarde a todos. Sentindo aqui um pouquinho alto aqui. Uma equilibrada, né? Bom, prazer estar aqui novamente. Muito obrigado a Ana, né, pelo convite, toda a equipe. Para mim, especialmente, né, que venho da confecção, e fazia algum tempo que eu não revia alguns amigos aqui, está sendo muito bom poder voltar a Fortaleza. Hoje estar na Audaces realmente nos traz também uma alegria muito grande. E quando ela comentou no primeiro momento da ideia de vir aqui, de começar em Fortaleza, a gente já se abraçou no almoço, está tudo certo, depois a gente vê quanto custa, mas vamos fazer o negócio, né? Então, o que é a ideia, né, de mostrar um pouco dos 4.0? Eu antigamente eu mostrava, né, o Matheus está aqui, o currículo e tal, depois a gente começa a ficar acostumado e fala assim, o Matheus, o pai do Sebastião. Né? Então, a gente vai mudando um pouquinho o roteiro, então não adianta falar muito do que a gente passou nessa trajetória, tudo mais, e realmente vamos adiante aí para o que a gente pode ajudar daqui para frente. Não sei se muita gente já viu essa imagem, né, em rede social. Por que eu trago ela quando a gente vai falar de tecnologia? Isso é de 1942, é um avião de guerra, né, um avião americano, que ele voltou, e alguns dos que voltavam para a base, e a discussão na época era como proteger mais esse avião, para que esse avião não caísse. Muitos eram... Tudo que está em vermelho aqui é tiro, tá? Para ter uma ideia de como passava na guerra, muitos não voltavam, os que voltavam ficavam nisso. E a pergunta era, como nós reforçamos mais essa base? E muita gente naquela questão, vão reforçar mais, onde a gente está levando o tiro. Até que o Abraham Auld fez uma pergunta um pouco mais inteligente. Se os aviões estão voltando, é justamente aonde não tem o tiro que a gente precisa reforçar. Onde tem tiro, a gente consegue voltar. O que a gente pode fazer de analogia para o nosso negócio? Vai vir tecnologia, vai ter muita coisa, todo mundo vai apresentar sempre muita novidade. O que realmente a gente precisa acelerar, o que realmente salva a gente para se tornar mais competitivo, para estar no mercado, e o que a gente pode tomar um tiro e a gente escapa. Né? Então, é entender um pouco do próprio nosso negócio e perguntas um pouco mais inteligentes, às vezes mesmo, do que simplesmente, a gente fala, se abraçar com toda a tecnologia que vem no mercado, né? E a gente está falando de software e realmente vende tecnologia, mas tenta entender primeiro esse processo todo. Por isso que na missão muito clara lá da Audaces, assim, a missão é promover o sucesso do cliente da moda. Porque isso não adianta só fazer tecnologia. Eu poderia ter uma missão de fazer a tecnologia mais moderna. Não adianta. É o que realmente vai se resolver ali na frente. Então, só para ter uma entrada do que a gente quer falar e de que informações um pouco mais do nosso dia a dia, e não trazer aqui indústria 4.0 e cheio de robô e tudo mais, que a gente sabe que não vai acontecer amanhã no nosso mercado, quando a gente está falando principalmente aqui para quem é público de lingerie, fitness, praia, né? E um pouco da nossa sede, o que ajuda bastante pelo visual também, apesar que vocês aqui em Fortaleza também não tem muito o que reclamar do visual, mas em Florianópolis a nossa sede também ajuda bastante. Essa é outra parte com a produção, com máquina, né, com plotter. E a nossa unidade da Itália, onde a gente consegue desenvolver muita tecnologia também, para poder trabalhar em conjunto no Centro Tecnológico em Rovereto, que nós temos essa unidade que principalmente atende a Europa, Ásia e África na questão de máquinas e software, com equipe comercial, mas que, obviamente, a gente troca ideia muito na parte de tecnologia, principalmente, com todo o mercado. Um pouquinho do que a gente está, né, no mundo todo, né, saindo dessas duas unidades. A gente está falando de uma empresa de mais de 27 anos, presente em mais de 70 países. Né, a Audaces foi fundada em 92, com mais de 15 mil clientes. Quando a gente fala mais de 15 mil clientes, a gente está falando de mais de 40 mil usuários. Então, falando de 40 mil usuários, a gente tem muita informação e troca de informação que faz com que as coisas vão se desenvolvendo. A gente tem vários clientes que a gente troca muita essa informação para realmente que as coisas possam se desenvolver e possam ser entregues. Então, deixa de ser um negócio engessado e sair vendendo uma coisa que acredita-se que a tecnologia pode resolver, em vez de sentar do outro lado e entender o que realmente funciona para o cliente. Então, esses 40 mil usuários são, talvez, o propulsor da Audaces todos esses 27 anos. Né? E aí um pouquinho dessa história que foi mostrando numa empresa extremamente
inovadora e que está no DNA dela, né, desenvolvendo o primeiro vestuário, que eu acredito que praticamente todos aqui já viram, ou têm, ou já trabalharam em algum momento, foi em 97, Plotter, né, que todo mundo acaba tendo um, e o Digiflash lá em 2004. Em 2008 veio a primeira máquina, aí vem a questão da ideia, que sim, começa a revolucionar um pouco mais, e a gente começa a falar de mais tecnologia, né, um pouquinho mais próximo dessa aproximação de tecnologia para o nosso processo, né? E o Audacity 360, mas isso eu explico um pouquinho mais à frente, o que eu gostaria de entrar com vocês, falando nessa etapa rápida, até para a gente colocar todo mundo na mesma página, que a gente fala de quarta revolução industrial, indústria 4.0, manufatura avançada, vai ter essas variações de nome em cada mercado, mas também não é algo de outro mundo e a gente precisa entender o que realmente a gente pode ir aplicando no nosso dia a dia. Quando a gente fala da primeira revolução industrial, a gente está falando de sair do manual para começar a ter a vapor, ter processos e sair, principalmente na produção do algodão, ter uma evolução nesse processo do fio de 500 vezes. Então, quando a gente fala de revolução industrial, é uma transformação muito grande nesse processo. E essa primeira teve um impacto gigantesco na nossa história, né? Quando a gente vem também falar da moda, né? A moda masculina e feminina é totalmente diferente do que a gente está falando hoje. Tudo muito mais tradicional, tudo muito claro porque quem usava isso tinha questão social, tinha questão de status, tinha questão de poder, tinha muita coisa envolvida desde essa primeira revolução, quando a gente está falando de moda e de produção. Então, as coisas estão muito ligadas, a gente vai acompanhando isso em cada revolução, que a moda também vai mudando. A gente fala de revolução industrial, a gente não pode esquecer do próprio cliente também nesse processo todo, né? O que é essa segunda revolução industrial? Aí a gente vem com uma outra fonte de energia. Aí a gente começa a falar de linhas de montagem. Para muitos vão lembrar de Henry Ford, a produção de carro. Aí começa aquela produção em escala. E a gente começa a ter energia, começa a trabalhar de outra forma. O processo acaba sendo outro e começa a dar velocidade, massa. Só que a moda também, né, tem algumas alterações disso. A gente está empurrando para o nosso cliente. A gente produz a quantidade que a gente quer, que é melhor para a produção e empurra ao mercado. Quando a gente vai falar da terceira revolução industrial, é importante a gente pensar que a terceira revolução industrial já fala de computador, já fala de software, máquina. Então, assim, aí começa, calma aí, se a terceira revolução também é isso, o que ela é a quarta? Um ponto que a gente discute muito, e em algumas vezes comenta um pouco sobre isso, a indústria têxtil e confecção, ela está praticamente fazendo a revolução industrial, a terceira e a quarta quase juntas. Ela tem, obviamente, em alguns setores mais desenvolvido tecnologias com maquinários, com corte automatizado e tudo mais, mas tem muitas que ainda estão no manual. E é uma transição quase que simultânea. Alguns outros setores, e eu vou colocar um exemplo aqui, o setor automotivo, que é um setor que tem muito a parte toda do processo automatizado. A Tramontina, eu visitei ela uns 2 anos atrás, o primeiro robô que ela colocou lá foi em 86, se não me falha a memória. Foi na década de 2000, onde ela conseguia ter um processo inteirinho automatizado. Entra uma chapa de aço e sai uma panela no final, polida, que uma pessoa só pega no final, confere e bota numa caixa. Será que isso vai chegar no nosso setor, na lingerie? É provável. Quanto tempo vai levar? Eles levaram muitos anos. Mas tem muita coisa no meio do caminho. Então, não adianta a gente achar ou ficar esperando que vai ter o robô que vai fazer a peça toda. Se esperar isso acontecer, a gente vai quebrar antes. Tem muito processo nesse caminho que a gente pode falar que envolve também esse equilíbrio. E isso foi uma diferença também de moda, né? Quando a gente vai falar dessas tribos da terceira revolução, e vai falar hoje de um consumidor, principalmente, já totalmente diferente daquilo. Quando a gente pega essa quarta revolução, já está um pouco mais avançada. As máquinas estão falando com elas mesmas, nós temos mais a questão de inteligência artificial, então isso está claro para todo mundo tem smartphone, todo mundo pesquisar hoje, colocar qualquer cidade, e depois qualquer outro Instagram que for entrar vai ter propaganda de passagem aérea. Isso é automático. Isso são as coisas que vão acontecendo que a gente não está mais percebendo, já está no nosso dia a dia. Só que nós temos que trazer isso também para a nossa realidade de produção. Como a gente traz isso, essa inteligência artificial, entre aspas, como a gente começa a ter
mais ferramentas, que a gente siga um processo mais lógico e mais automatizado. A gente falar da quarta revolução industrial, que é falar máquina com máquina, não é nada impossível que não está na nossa mão hoje. Não é nada que a gente dizer assim, não, isso vai chegar, está longe do setor. Já existe. Tem gente aqui nessa sala que tem uma máquina hoje da Audace que olha a parte dela de que ela trabalhou, que ela entregou hoje, que tempo que ela ficou parada, a produtividade, olha no celular daqui. Então a gente não está tão longe assim para muita coisa, né? Bom, a gente tem que pensar no contexto geral. E aí eu quero entrar em alguns pontos aqui, principalmente de ferramentas na área quando a gente envolve um pouco mais de criação e todo esse processo. Vou soltar esse vídeo rapidinho. Eu considero a Isa minha companheira de trabalho, né? Ela faz o meu trabalho quando eu não estou aqui na empresa. De forma online, eu consigo gerenciar todos os processos, toda a minha equipe, criação, engenharia, ficha técnica, pilotagem, tempos e métodos. Essa ferramenta consegue realmente agrupar tudo isso num local só, onde todos têm acesso e a informação realmente é para todos. Projetos que a gente desenvolvia para clientes em 60 dias, hoje a gente consegue resolver a solução ou entregar um material pronto para ele em 20 dias, ou até mesmo casos de solicitações de clientes que a gente consegue resolver dentro da própria semana e entregar um produto pronto. E através da Isa, realizar toda essa gestão para que a gente consiga entregar no lead time correto. O Audace 360 disponibiliza para a gente desde a parte de gestão, parte de criatividade, desenvolvimento, de execução e de entrega ao cliente. Eu consigo estar usando tudo que eu preciso dentro dele. Consigo colocar um recorte, colocar uma linha, colocar uma costura, consigo estar acrescentando tudo que eu penso naquele desenho e o cliente também consegue visualizar isso, né? Hoje a gente consegue incluir muita informação dentro da ficha técnica. Aqui dentro, quando vai para a pilotagem, é muito difícil elas ligarem para a gente atrás da informação, porque a gente consegue estar colocando completo ali dentro da ficha. Eu acredito que o Audace 360 é uma solução completa. Atualmente a Rasante Fitness tem uma produção média de 180 mil peças mês. E certamente conta com as inovações tecnológicas da Audaces para que esse crescimento atinja ao definido no plano estratégico da empresa. Está mais alinhado aos desafios da indústria 4.0. Com isso, a empresa tem reduzido o lead time dela, tem entregue numa maior velocidade e garantido a qualidade dos seus produtos aos clientes finais. Porque é a Audaces que traz para a Rasante a visão de futuro e inovação. E isso alinhado ao foco no resultado. Definir a parceria da Rasante com a Audaces em uma palavra, eu consigo pensar em 3. Confiança, inovação e resultado. Bom, desculpa só um pouquinho essa configuração do vídeo, mas o que é algumas falas importantes, e eu acho que todo mundo tem essas dores e acaba buscando no nosso dia a dia. Quando a gente fala de quarta revolução, a gente está falando do consumidor querendo cada vez mais rápido, querendo para ontem, querendo pagar o preço que ele quer, na velocidade que ele quer, o que ele viu ontem ele quer comprar hoje. Para uma empresa que produzia em 60 dias, reduzir a 20 dias e talvez em uma semana o lead time dela, é algo que se torna mais assertivo. Quando a gente fala da confecção em geral, nós estamos falando que 20% do que ela desenvolve de coleção, que ela consegue, dos 20% que ela cria, representa praticamente 80% do faturamento dela. A gente precisa trabalhar na assertividade e não crescer coleção feito um louco. É cada vez trabalhar mais do que o consumidor quer. Para isso, nós precisamos ter velocidade e ter controle. Porque ninguém tem muito tempo e nem dinheiro para ficar errando na coleção, né? Esse é O mundo mais mudou. rápido. Está mais acessível, aberto, consciente, sustentável, mais criativo, rápido e fácil. Está mais ousado, profissional, desafiador, encantador, cheios de histórias. A de cada um, a nossa, a sua história. Estamos aqui para fazer parte dela.
Conheça o Audaces 360. Multisoluções e multiconectado. Um conceito tão audacioso quanto a moda, criado para gerar mais resultado no seu negócio. Use a sua imaginação. Desenhe roupas incríveis direto no computador. Dê asas à sua criação. Audaces 360 é o único com tecnologia 4D Alize, uma nova forma de criar moda. O desenvolvimento flui. Melhore a comunicação entre as áreas e tenha segurança na coleção que será produzida. No Audaces 360, você cria moldes precisos e obtém a ficha técnica e o pré-custo da peça automaticamente. Produzir está mais fácil. Integração é o conceito, eficiência é o objetivo e produtividade o resultado. Com o Audaces 360, os cortes têm o máximo de aproveitamento. São centímetros de economia que se transformam em metros de lucro. Esteja conectado e atualizado o tempo todo. Vamos compartilhar nosso conhecimento e experiência com você. Tudo isso para a sua coleção vender mais. Agora o poder da realização das ideias está na mão de quem faz a moda. Da inspiração ao sucesso da sua marca. Esse é o Audaces 360. Audaces 360. Multisoluções e multiconectado. Improve your design. Tudo isso que a gente fala e que a gente desenvolve é como no final vender mais. Como nós melhoramos cada vez com competitividade, cada vez com mais velocidade. Então, ter esse controle é o segredo de qualquer negócio. E é para isso que a gente tem que usar a tecnologia. Do avião, não adianta eu cobrir muita parte, que aquilo dali não é a minha prioridade. Se eu não acelerar e não ser mais assertivo, não realmente entregar mais e vender mais, vai ter muita tecnologia lá para bonito que depois vai ficar no galpão para vender. Então, é trabalhar no que realmente importa. E um dos setores que talvez seja até um dos, a gente fala difícil, né, eleger qual parte, né, se não tiver um negócio que venda bem, também não vai funcionar, uma parte comercial, mas tudo começa em qualquer confecção lá na criação. E a criação talvez um dos setores que a gente tenha menos informação. Cada vez mais a gente brinca um pouco de uma caixa preta. No máximo que a gente sabe é a data que começar a criar a coleção, a data que vai apresentar ela e aprovar e vai para o mercado. Só que todo esse processo, a gente esquece de fazer muita conta e tem pouca ferramenta para isso. E aí é onde a gente está entrando muito com essas soluções para mostrar para vocês no 360, e principalmente dentro disso. Quantos conseguem hoje ver na sua coleção exatamente que fase está cada operação? Quem sabe identificar quantas peças estão na ficha técnica, quantas estão na modelagem, quantos foram e voltaram, quantos problemas tiveram nesse processo, quanto isso custou? É raro a gente conseguir chegar, e eu falo isso vindo da confecção, que a gente saiba exatamente quanto custa o nosso setor. Entender, a gente usa um pouco desse exemplo aqui, olhando aqui um pouquinho de cada etapa, né, por exemplo, dessa empresa. Essa bolinha em vermelho, por exemplo, em volta, o processo já passou, já fechou tudo, só que isso é porque ela voltou. Dentro dessas informações, algo que fica salvo na nuvem, principalmente dos gestores que às vezes estão fora da empresa, conseguir acessar do celular, de qualquer lugar, e entender em que processo, em que etapa, o que está acontecendo na sua própria empresa, principalmente nessa área. Entender por que as coisas vão e voltam, por que isso atrasa. A gente só consegue realmente resolver uma coisa quando a gente consegue medir e saber o que está. Para ter gestão, é só medindo. E se a gente não sabe o porquê que está atrasando, aonde está atrasando exatamente, isso vai continuar se repetindo em muita confecção. Então, um pouquinho das configurações. Será que a gente sabe exatamente quanto a gente está criando, em que etapa está, ou separações de coleção? Será que o nosso setor de criação sabe as faixas de preço que a gente quer lançar? São várias informações que a gente acaba deixando passar e muitas vezes se acelera para lançar uma coleção porque tem um evento, porque tem alguma situação, alguma ação, e acaba muitas vezes errando nisso, e isso custa também muito lá na frente. Um pouquinho da parte visual, de uma ferramenta totalmente customizável, né? E, obviamente, cada empresa tem o seu processo, tem as suas etapas, tem as suas datas e formatos, então isso facilita também para ela criar. E uma outra ferramenta dentro do próprio 360, que é o 4D,
que é um formato diferente da criação direto num avatar, né? Muito para essa questão do sketch. Eu mostro um pouquinho aqui na frente. Esse é, por exemplo, do cliente nosso, e divulgando também, ele também, que é a Labela Máfia, como começou a se trabalhar e como ela começou a desenvolver as coleções antes no 4D do que fazer qualquer amostra. Ali na frente eu vou mostrar um pouquinho do custo de produzir a amostra, que muitas vezes nem se calcula. Só que quantas vezes a gente consegue visualizar aquilo que a gente vai lançar em todas as cores? Quantas vezes a gente consegue mostrar para a nossa equipe comercial, que está na ponta, exatamente aquilo que a gente vai fazer? Ou talvez até para o cliente. Tem casos de cliente apresentando para o cliente, falando, olha, essa é uma ideia da coleção, o que acha? Como é que a gente consegue medir um pouco mais e ser mais assertivo? Isso é quando a gente fala daquele assertivo, aquele 20% da coleção que é assertivo, como a gente acelera isso? E esse é um caso real do nosso cliente do Chile, que ele trabalha com uniformes, e ele começou a utilizar na parte comercial dele. Isso é um pouco do que ele relata para a questão comercial dele. Ele parou de primeiro fazer a amostra e enviar para o cliente e começou a trabalhar num 4D apresentando para fazer os ajustes com preço, com qualquer detalhe do produto, para depois sim fazer a peça. Aí ele fez a peça, o negócio já está assertivo, o custo dele diminuiu consideravelmente. O próprio estilista, na questão de como desenvolver, como fazer a ficha técnica e tudo mais, e realmente conseguir economizar muito. Esse é um caso real também de um cliente nosso, com relação ao atraso. Quando a gente fala desde essa parte de produção, quanto isso custa para nós? A gente não faz muito essa conta, né? O mostruário atrasou um dia, atrasou 2, atrasou 3, e aí depois daqui para mandar para o representante, tem mais o frete. Esse caso dele aqui, ele produz 100 mil peças mês, a ticket média é R$20, então faturamento em média de 2 milhões por mês, ele faz 4 coleções, então a cada 3 meses ele tem 66 dias para trabalhar. Isso é o que tem que representar o faturamento dele, 6 milhões. Se atrasa essa venda, quando a gente já tem aquele pico da coleção atual que está girando, ela começa a cair, por isso que vem o lançamento. Se atrasou isso daqui, é dias que a gente está perdendo de venda. Esse atraso dele do mostruário de 5 dias representa para ele, no ano, 1.800.000. Ou seja, dos 454 por coleção, esse 1.800.000 do faturamento é quase o faturamento dele por mês. Aí muitos vão se perguntar, não, mas o meu negócio é menorzinho, não tem esse valor todo, isso daí é uma empresa grande e tudo. Começa a fazer essa conta para ver se proporcionalmente, no ano, você não perde um mês de faturamento por atraso. Proporcionalmente é igual, porque é essa média de atraso que acontece. E é perdas de venda que nós vamos tendo e que muitas vezes a gente não calcula. Quanto custa fazer peça piloto? Também é caso real. Quando a gente está falando da amostra, por isso a gente fala, a indústria 4.0, primeiro vamos começar a fazer o nosso dever de casa, vamos entender o que está acontecendo. Quanto custa fazer a amostra na nossa empresa? Quantas realmente a gente faz? Esse é um caso de uma empresa que gasta de peça piloto 177 mil por ano. É por isso, quando a gente mostra a tecnologia, aí sim a gente consegue ver o valor nela e realmente o que ela pode trazer de resultado. Ficha de pré-custo, vocês conhecem, mas é tudo tentando automatizar, tudo tentando melhorar. É usar essas inteligências artificiais em prol do nosso negócio. Vou pular essa parte aqui, vou entrar diretamente na questão que a gente fala também, que aí é o segundo passo. A gente falou desde lá da criação e como a gente chega lá na parte de produção. Quanto custa a nossa matéria-prima? Quanto custa perder tecido? Quanto custa errar a laje? Quanto custa? Então, não adianta a gente olhar, às vezes, valores de investimento, mas assim, quanto isso pode trazer de melhoria, de economia para o meu processo. O segredo dos negócios é como nós conseguimos melhorar a cada dia e ser mais competitivo. Isso está na palma da mão, né? É o que a gente fala, tem que estar conectado. Se isso não tiver, provavelmente você não sabe se aquela tecnologia, tudo aquilo que você está fazendo, é bom, é ruim, se está no caminho certo ou não. Bom, em resumo, esse é o 360, esse é um pouquinho do que eu queria mostrar para vocês, colocar, obviamente, à disposição. Estamos aqui também em Fortaleza, mas, como a gente falou, em 70 países também, e tentando sempre ajudar para promover o sucesso do cliente da moda. Então, por favor, nos coloquem sempre perto de vocês para que possa ajudar nesses valores tangíveis. São valores tangíveis. O que nós podemos ajudar? E se nós realmente conseguirmos, a gente vai ficar muito feliz e vai os dois lados estarem ganhando o processo.
Se nós não chegarmos um resultado, não tem problema nenhum, a consultoria ficou de graça. Mas é isso que nós nos propomos, a chegar a entender os negócios, entender o nosso cliente e tentar ajudar ele da melhor forma possível. Às vezes vai ser com um tipo de produção, às vezes vai ser com uma parte de gestão. Cada um tem uma dor. E se a gente puder ajudar, a gente vai ficar muito satisfeito com isso. Bom, muitíssimo obrigado e espero que todos aproveitem aí, que o evento aí só tende a melhorar. Obrigado.